Pai do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por mais um dia que Deus nos dá. E como sempre, pedindo que todos compartilhem, curtam, comentem, deem sugestões para que a gente possa, de alguma forma, melhorar, avançar, progredir e alcançar mais pessoas. E como sempre, orando, pedindo a Deus para que Deus nos ajude e faça-nos compreender a sua palavra. Pai, é no nome de Jesus, Senhor, que eu venho te pedir mais uma vez que o Senhor nos ajude, iluminando-nos para compreendermos a sua palavra e ajudando a todos aqueles que irão ouvir, para que sejam, Senhor, despertados pelo seu Espírito, para, como o Senhor mesmo disse, ser convencidos, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo, e assim compreender que carece, que necessita do Senhor, da sua salvação. Tudo isto revelado, Senhor, em sua palavra. Por isso a importância de conhecermos, de entendermos e compreendermos. Faça assim, Senhor, ilumine-nos, mostre-nos, para que vejamos as maravilhas da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Hoje continuaremos lendo o Evangelho conforme escreveu Lucas, a partir do capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Que diz assim: Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: Acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em trevas dissestes à luz, tudo o que em trevas disseste à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitis? E nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada, mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer. Porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém falar. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me impôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens.
E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis, mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a Eva do campo, a Eva, que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé? Não pergunteis, pois, que é a vez de comer ou que é a vez de beber, e não andeis inquietos. Porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas, e fazei para vós bolsas que não se envelhecem, tesouro nos céus, que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier a bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem à hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro: Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que o não espera e numa hora que ele não sabe,
e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito lhe se pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Vim lançar fogo na terra. E que mais quero, se já está aceso? Importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não vos digo, mas antes dissensão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a nora, a sogra contra a sua nora e a nora contra a sua sogra. E dizia também à multidão: Quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis: lá vem chuva. E assim sucede. E quando assopra o vento sul, dizeis: haverá calma. E assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu. Como não sabeis então discernir este tempo? E por que não julgais também por vós mesmo o que é justo? Quando, pois, vais com o teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz e o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te encerre na prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o derradeiro ceitil. Capítulo 13. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não vos digo, antes, se vos não arrependerdes de todo igual modo, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo. Antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E dizia esta parábola: Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não achando. E disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. E ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada. E não podia de modo algum endireitar-se, e vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para seres curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber água?
E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. E dizia: aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui o compararei. É semelhante ao grão de mostarda que um homem tomando lançou na sua horta, e cresceu e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. E disse outra vez: aqui compararei o reino de Deus. É semelhante ao fermento que uma mulher tomando escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora e a bater à porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do Oriente e do Ocidente, e do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão os derradeiros. Naquele mesmo dia chegaram uns fariseus, dizendo-lhe: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E lhes respondeu: ide e dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônios e efetuo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste. Eis que a vossa casa se vos deixará deserta. E em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Glória a Deus por sua bendita e maravilhosa palavra. Capítulo 12. Inicia-se o narrador, que é Lucas, dizendo que depois do acontecimento anterior, ajuntando-se muitos milhares de pessoas, diz que se atropelavam uns aos outros. Aí ele começou a dizer aos seus discípulos. E a fala dele era para que eles tivessem cautela com o fermento dos fariseus. E aqui diz, no outro evangelho, que fala também desta ocasião, mencionando, eles estavam no barco. Que eles ficaram até pensando se ele estava falando de pão. E depois ele explicou que era a doutrina e aqui é a hipocrisia.
tanto o ensinamento doutrinário dessa classe de pessoas, dessa seita, propriamente lá em Israel, dos fariseus, tanto o ensino deles, é preciso ter muita cautela, como a hipocrisia, ou seja, o falar, o ensinar e não viver o que fala nem o que ensina. E ele ainda diz que, seja como seja, mesmo a hipocrisia, um dia será declarado. Eu gosto de dizer que haverá um dia em que Deus, de forma pública, julgará todos os segredos do coração do homem. As nossas intenções mais ocultas, mais obscuras, desde tentações, desde desejos, desde intenções, seja homicida, seja sexual, seja financeira, seja de poder, desejos ocultos, sabe, coisas terríveis que o coração do homem maquina. Um dia Deus trará essa luz. Só que se a gente nos arrependermos, confessarmos e colocarmos tudo isso diante dele, desejando que o nosso coração seja purificado e trabalhando em função disso, vivendo em função disso, para que a gente seja purificado pelo sangue de Jesus, obviamente que ele nos perdoa e nos limpa. Mas se a gente não faz isso, seja dentro de religiões, seja dizendo que é evangélico, seja como seja, um dia ele julgará de forma pública. Pública. Hoje a gente vive se ocultando, né? Mas ele vai fazer isso um dia de forma pública. Aí ele continua falando para os discípulos, para que não temam, e fala o que está lá em Mateus, né, no Sermão do Monte, para que não tivesse medo de quem mata o corpo, não se preocupasse, não vivesse inquieto, preocupado com o que vai comer, com o que vai vestir, porque Deus sabe sobre as nossas necessidades. Depois ele conclui essa fala, esse parágrafo, né, dizendo que quem confessa ele o confessará diante dos santos anjos de Deus. Quem não confessá-lo, também não será confessado diante dos santos anjos de Deus. E ainda menciona a blasfema, né? Que há muita polêmica quanto a isso. A blasfema contra o Espírito Santo. Depois aparece um do meio da multidão e disse: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Aí Jesus foi e disse: Homem, quem me impôs a mim por juízo ou repartidor entre vós? E ele disse: Acautelai-vos e guardai-vos. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Aí ele diz: porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E o que eu acho interessante é que Jesus, ele geralmente quando estava diante de uma interrogação, ou quando ele mesmo escolhia falar algum tema, ele falava a coisa direta, como foi nesse caso aqui, e depois ele contava uma história para ilustrar, para as pessoas entenderem por meio de uma figura, de um exemplo, ou às vezes até de um fato que aconteceu, e ele contava para ilustrar, para as pessoas entenderem o que ele de fato estava querendo dizer. Eu sei que tem coisa, principalmente na questão das parábolas, que é um pouco difícil de compreender. Eu, particularmente, tenho essa dificuldade e é preciso estudar, né, analisar, ler bons comentários para poder compreender melhor. Mas perceba, o homem pediu para que Jesus dissesse ao irmão dele que repartisse a herança. Ora, já começa uma coisa meio solta, porque no próprio Israel, e sempre houve, né, nas nações, leis que regulamentavam essa partilha, né, entre irmãos.
Tinha esse regulamento, sempre houve. E Jesus disse que ele não foi enviado para julgar essas questões. Essas questões já existiam leis próprias para isso. Aí Jesus disse que quem tinha posto ele como juiz o repartidor entre eles. Aí citou: acautelai-vos da avareza e guardai-vos, porque a vida de ninguém consiste na abundância do que possui. Aí disse que ele propôs uma parábola, e a parábola era contando sobre um homem rico, que produzia em abundância, e perguntou a si mesmo o que era que faria. Não tinha onde recolher. Aí mandou derrubar os celeiros pequenos, fazer outros celeiros maiores, para recolher os bens e a novidade. E depois dizer à sua alma: agora você tem muito, descanse, coma, beba e viva uma vida de diversão. Aí ele disse que Deus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que você preparou? Será para quem? Aí ele conclui. Veja que isso é uma única fala, né? Ele contou e a conclusão é: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Ajuntar tesouros, se a gente pode, é bom e não é condenado por Deus, desde que nós não estejamos ajuntando para nós mesmos, mas para Deus, como servo de Deus e como o nosso tesouro é dele e está sempre disponível a serviço dele. Esse é o propósito e o objetivo que Deus abençoa e dá às pessoas. Aí ele, no versículo 23, mais uma vez se dirigindo aos discípulos, mais uma vez começou a falar que não era para se preocupar com sustento, olhasse para os corvos, olhasse para os lírios do campo. Isso é muito interessante. Os lírios do campo crescem, muitos de nós não crescemos, né? Só crescemos no tamanho, às vezes não crescemos mais nada. Não crescem, eles crescem, mas não trabalham, não fiam. E digo-vos, nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Aí ele diz: se Deus assim veste a erva do campo, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. E continua, né, mencionando, e diz que, como está lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aqui só menciona o reino de Deus e todas essas coisas serão acrescentadas. Não é as demais coisas. Tem muita gente que lê aí, mesmo lendo o texto, mas lê as demais coisas. Não é as demais coisas, é todas essas coisas que ele tinha falado anterior. Essa demais aí não existe nenhuma versão. Já pesquisei e não existe. Isso é uma invenção aí que não sei de onde foi que surgiu. E as pessoas saem repetindo. Aí ele continua no versículo 36, instruindo os discípulos, falando sobre vigilância, manda vigiar, ficar vigilante, e dá um exemplo do pai de família que se soubesse a que hora viria o ladrão ou quando viria, vigiaria. E manda a gente vigiar, estar atento, pois não sabemos a que hora ele virá. E se ele nos encontrar quando vier negligentes, ele diz que a parte do servo negligente será com os infiéis. No versículo 49, ele continua, que é um texto bem complicado e difícil de se entender, mas que é preciso muita leitura, muita meditação, reflexão, oração, pedindo a Deus discernimento, compreensão. Leia em outras versões, que é quando diz que Jesus diz: vim lançar fogo na terra e que mais quero se já está aceso. Ele diz que veio causar dissensão, né? Vim trazer paz à terra? Não vim trazer paz, vim trazer dissensão.
Aí é preciso analisar bem para não dizer o que a Bíblia não diz, como a gente costuma ouvir. Pessoas dizendo que a Bíblia diz quando a Bíblia não diz. E dizia também à multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, dizei. Aí ele corrige aqui, falas do povo, que discerne os tempos, a chuva, o sol, o frio, o calor. Ele diz, mas vocês não conseguem discernir a face da terra, ou não conseguem discernir este tempo, né? Que era ele e o operar dele, a manifestação dele. Capítulo 3 inicia dizendo que, naquele tempo, estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. Aqui, veja que a fala desses que falaram, que estava ali presente, não é mencionada diretamente. É mencionada indiretamente quando Jesus dá a resposta. Porque houve uma morte e diz que o sangue deles foi misturado com os sacrifícios de Herodes. Herodes estava sacrificando aos seus deuses e houve essa morte ali com... Jesus menciona a quantidade de 18, mas parece que foi de outra situação. E teve esses que morreram. E parece que a pergunta era se eles morreram porque eles eram mais pecadores do que os outros. E Jesus, é aquela ideia de que se o mal aconteceu às pessoas é porque eles estavam em pecado ou alguma coisa desse tipo. Ora, o mal acontece tanto com o bom como com o ruim. O fato de acontecer alguma coisa má com alguém não quer dizer que é porque essa pessoa merecia aquilo. Não é. Se fosse, imagine Jó, a quem Deus disse que deu testemunho de que ele era reto e justo e se desviava do mal. Mas veja que todos aqueles males veio. Em um único dia, perdeu os filhos, praticamente a família, né? Perdeu todos os seus bens. E pouco tempo depois, perdeu a saúde e ficou com uma chaga que até hoje ninguém sabe o que era. E acredito que nunca saberá. Então, Jesus tenta corrigir e diz que não, vos digo, antes se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou seja, Jesus faz aqui o que Paulo diz e o que a Bíblia diz, né? Paulo já mencionou, interpretando o Antigo Testamento, que todos estão destituídos da glória de Deus. Todos nós somos pecadores. E ele daqui deixa claro, se não vos arrependerdes, todos, de igual modo, que a gente tem a mania de o outro rouba, condena o que é traficante. O que se prostitui, condena o outro que vê pornografia. O que vê pornografia condena o outro que se prostitui. O que é homossexual condena o outro que trai o seu cônjuge. Veja que coisa. Está tudo no mesmo patamar. Nenhum é mais pecador do que o outro. Só muda que são pecados diferentes, mas é tudo pecado. E se não se arrepender, de igual modo, Jesus deixou bem claro, todos perecereis. Se a gente não reconhecer que a gente é pecador, pode ser pai de família, trabalhador, não trai esposa, nada. Mas se não reconhecer que é pecador e não se entregar para Jesus, perece. Imagine cometendo esses pecados grosseiros que a gente conhece. Aí ele menciona: e aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados, cuidais que foram mais culpados dos quantos homens habitam em Jerusalém. Aí ele mais uma vez diz: não, vos digo, antes se vos não arrependerdes, todos de igual modo, ou seja, semelhante a eles, perecerão. Por isso a importância de reconhecermos que somos pecadores, confessarmos o nosso pecado que acabamos de reconhecer, pedir misericórdia a Jesus, nos entregarmos a Ele e prometermos a Ele, decidirmos e vivermos não repetindo aqueles erros dos quais já nos arrependemos, confessamos
e fizemos um pacto para não voltar a repeti-los. E aí, para ilustrar, ele conta a parábola da figueira estéril. E depois entra numa sinagoga, e era dia de sábado, e tinha uma mulher que há 18 anos tinha um espírito de enfermidade que não se endireitava, e Jesus curou-a. E veio aí o príncipe da sinagoga, indignado, né, como diz o texto, e disse: 6 dias há que é mister trabalhar. Isso foi a fala do príncipe da sinagoga. 6 dias há que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para seres curados, e não no dia de sábado. Meu Deus. Aí Jesus olhou para ele e disse: hipócrita, no sábado você desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não leva a beber água? Interessante, né? A gente tem a mania de dar valor mais às coisas do que às pessoas. Quando as pessoas são muito mais valiosas, merecem muito mais nossa atenção e não as coisas. Coisas são passageiras, se acabam, se estragam, e as pessoas são valiosas, importantes e merecem investimento, preocupação, oração, atendimento, né? Toda uma atenção voltada para a pessoa e não para as coisas. Mas infelizmente, mesmo a gente vivendo em sociedade, mas deixamos muito a desejar nesse quesito. E aí eles ficaram com mais raiva ainda de Jesus. Então Jesus começa a fazer pergunta, né? Com o que compararia o reino de Deus. E começou do grão de mostarda, depois do fermento. Aí, enquanto ele estava caminhando, apareceu disse-lhe né? Que não menciona quem foi. E fez uma pergunta interessante: Senhor, são poucos os que se salvam? Aí ele lhe respondeu que deveriam porfiar, ou seja, lutar para entrar pela porta estreita. E ele disse: porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. E aí ele fala mais uma vez uma parábola, né? E menciona dizendo que o pai de família, quando fechar a porta, vai vir as pessoas: Senhor, abre-nos. Aí ele vai dizer, as pessoas vão dizer: nós comemos, bebemos em sua presença, e o Senhor nos ensinou nas nossas ruas. E ele vai dizer mais uma vez: não sei de onde vocês são, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E aí um pensamento bem breve é que quando ele diz assim: porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão, parece, se for uma leitura assim superficial, dando-se a entender que as pessoas quiseram entrar, mas não puderam, né? Que como há a teoria salvo, quem é salvo já está certo e a gente não pode fazer nada e tal, essa coisa toda. O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que tem pessoas que procuram entrar da maneira errada. Procurar entrar pela porta estreita, cometendo e praticando os mesmos pecados que cometiam anterior, não vai poder entrar. Essa é a questão, essa é a barreira. Quando diz que a porta é estreita, é porque é estreita mesmo. Tem que abandonar determinadas coisinhas, o que eu já mencionei, de confessar, de se arrepender. Senão não entra. Não é porque elas fizeram tudo o que poderia, necessário ou o que era necessário, e mesmo assim não puderam entrar. Não é isso que o texto está dizendo. E conclui quando disseram a ele que, mandando ele se retirar porque Herodes queria matá-lo. E então ele conclui dizendo, olhando para Jerusalém, dizendo que Jerusalém mata os profetas e apedreja os que são enviados. E Jesus quis muitas vezes, como o grandioso Deus poderoso que é, ajuntá-lo, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das suas asas, mas eles não quiseram. Assim como a humanidade atual também está rejeitando esse amor maravilhoso de Jesus.
E assim conclui-se a nossa leitura de hoje. Lembrando que há falas de Jesus, o narrador narrando, que é Lucas, falas de Jesus, falas, pessoas fazendo perguntas, aí tem o príncipe da sinagoga, tem os que perguntaram sobre se eram mais pecadores, os que morreram, os que foram mortos. Teve um da multidão, que não menciona o nome, que pediu para repartir a herança, para Jesus repartir a herança. Tem o outro que perguntou se eram muitos que seriam salvos, se eram poucos que eram salvos. A fala de Jesus, a fala do que disse para Jesus sair. Chegaram uns fariseus, os fariseus sempre estão em evidência, pedindo para Jesus sair da terra porque Herodes queria matá-lo. E assim conclui a nossa leitura de hoje. Pai, no nome de Jesus, Senhor, ajude-nos a compreendermos a Tua palavra, abençoando-nos, transmitindo, Senhor, a Tua salvação para nós por meio dela, para que por meio de todos esses exemplos que nós vemos registrados em Tua palavra, como o da porta, Senhor, que o Senhor mencionou que é estreita e que precisamos lutar, Senhor, fazer um esforço, não como um mérito, mas aquele esforço interno para abandonarmos os nossos pecados, reconhecê-los, confessá-los a Ti e decidirmos, Senhor, não repeti-los, não praticarmos ele. Pai, ajude a todos nós para que entendamos e reconheçamos isso, bem como, Senhor, a importância que as pessoas têm e merecem e não as coisas, pois vivemos numa sociedade, Senhor, tão materialista, onde as pessoas não têm valor nenhum. Pai, tenha misericórdia de nós, perdoe-nos e ajude-nos para que pela Sua palavra possamos Te conhecer, Te amar, Te servir e estarmos sempre diante de Ti, nos lavando, Senhor, como diz a Sua palavra, que o Seu sangue nos purifica de todo o pecado. Faça assim, glorifique o Seu nome nas nossas vidas, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.